Salve, salve, futuros servidores públicos que acompanham aqui o meu canal Gestão em Curso. Se você chegou aqui agora, aproveita e se inscreve, faça parte dessa comunidade, desse canal que vai te ajudar a conquistar o teu objetivo de se tornar um servidor público. Nesse tema, nesse bloco, nesse projeto que eu estou desenvolvendo aqui, eu estou me concentrando no bloco 2 e hoje vou falar de um tema dentro do eixo 5. Então, se isso faz sentido para você, se você se enquadra nesses quesitos, nesse escopo, então continua aqui que eu te garanto que você não vai se arrepender. Hoje eu vou falar de estatística, das medidas de tendência central, média, moda e mediana, resolvendo uma questão da Sesgran Hill que pode confundir, né, o mais experiente aí das pessoas que dominam aí a estatística. Deixa eu me apresentar aqui para vocês. Sou o professor Assuero Meira, sou empregado público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma empresa pública federal. Já fui responsável pelo setor de governança e estratégia de uma das unidades hospitalares da EBSER por mais de 3 anos, onde tive a oportunidade de implantar e coordenar o escritório de processos, de mapear e entregar processos estruturados para a instituição. Fui gerente de portfólio de projetos, coordenei o desenvolvimento de projetos estratégicos dentro do hospital, fui gestor de segurança da informação, onde conquistei uma certificação, sou Black Belt Lean Six Sigma e se você quiser saber um pouco mais sobre mim, tá aí os meus contatos aqui nas mais diversas plataformas e redes sociais, tá bom? Então vamos direto ao assunto, porque aqui não tem parada, é acelerado e é rápido, objetivo, né? Não vou me aprofundar porque você não tem tempo para isso, não filosofa demais, vai direto no que o elaborador quer, no que você precisa para responder a questão. Depois você se aprofunda no que você quiser quando você estiver dentro do seu órgão público. Hoje vamos falar aqui, como eu mostrei para vocês, de medidas de tendência central e esta é a questão. Ao fim do ano de 2022, 21 instituições financeiras fizeram estimativas para o Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa Brasileira B3, mostradas na notícia do jornal Valor Econômico dessa data, que também representa a média aritmética e a mediana dos dados. É o que ele coloca aqui na questão, né? E aqui eu tenho várias observações onde as instituições financeiras colocam. Então eu tenho aqui vários dados que são pontuados por essas instituições financeiras. Então é importante você elencar isso e aqui ele já te dá uma ajuda, tá bom? Vou te mostrar aqui qual é depois. Previsão para a Bolsa é de alta em 2023. No caso, essa é a previsão aqui para 2023, é o final aqui do ano de 2023. Casa mais otimista, ou seja, a casa de investimentos mais otimista, projeta Ibovespa em 150 mil pontos, rumo dos juros será decisivo. Então, a guide aqui, ela projeta em 150 mil pontos. No último pregão do ano de 2023, então aqui é o fato. O que aconteceu de fato no ano de 2023? O Ibovespa fechou em 134.185,23 pontos, conforme dados da B3. Considerando-se os dados apresentados, a medida de posição das estimativas das instituições financeiras que mais se aproximou do resultado real, olhe só o que ele quer. Considerando-se os dados apresentados, os dados aqui colocados das instituições financeiras, então, considerando-se os dados apresentados, a medida de posição das estimativas das instituições financeiras que mais se aproximou do resultado real, apresentado pelo Ibovespa no último pregão do ano foi qual das medidas de posição central, qual das medidas mais se aproximou dos 134.185,23 pontos. Aí você vai olhar, nossa, média mediana aqui, o que mais se aproximou foi a mediana 128, 134 mil, mediana. Marcou e foi embora porque você está apressado. Você viu o que é que estava aqui, questão fácil, mas não é, o elaborador não tem uma alma tão boa assim não, né? Ele tem o cantinho dele lá reservado, né? Na fogueira do inferno. Brincadeira. Então tá errado, gente. Ah, professor, por que é que tá errado, né? Porque você está considerando aqui só a média mediana. Existem outras medidas. Na verdade, existe outra medida aí de posição central, que é a moda.
Então, você tem que trabalhar um pouquinho para descobrir aí, para resolver essa questão. Tem que colocar alguma coisa aí na ponta do lápis, né? Então, para isso, me dá a oportunidade de revisar um pouco com vocês sobre moda, média e mediana, né? E a média, existe ainda o que a gente fala aí de média, que você vai usar em 99% das vezes, que é a média aritmética, mas a questão traz para você média geométrica e média harmônica. Então eu resolvi aqui fazer uma revisão e trazer pontos que te façam a entender o que é a média geométrica e média harmônica, para que você não caia em nenhuma pegadinha aí na prova e você possa responder sim questões que venham a trazer ou a média geométrica ou a média harmônica e não seja pego aí de surpresa. Falando um pouco de mediana, e aí eu já passo para vocês, lembro que existe uma aula, eu fiz uma aula aqui, deve aparecer aqui no card para vocês seguirem, sobre box plot, que fala muito, a mediana é importante no cálculo do box plot. E eu falo um pouco de mediana aí nessa aula de box plot para vocês resolvendo também questões, tá bom? Então, o que é a mediana, professor? A mediana, ela procura o elemento central, o elemento que divide o conjunto de dados ao meio. Tá? Então, para isso, eu preciso primeiro ordenar esse conjunto de dados, e é por isso que eu disse que a questão te ajudou, porque ela já te dá os dados ordenados. Então, é só você contar quantos dados tem 21. Então, qual é o elemento central que divide esses dados em 10 de um lado e 10 do outro? Ou seja, esse elemento aqui, o 128, é a mediana, que é o que dá aqui na questão. Ah, professor, mas a questão já deu. Eu sei, mas eu estou revisando com você aqui para que você possa confirmar, conferir, caso a questão te perguntasse qual fosse ou qual era a mediana aqui desse conjunto de dados. Mas, professor, se o conjunto de dados for par, o ímpar está fácil, peguei o meio ali, o meio divide, então tem dois conjuntos pares do lado, ok. Mas se eu tirar o 150 ali na ponta e ficar 20, então 128 não divide mais ao meio, vai ficar 9 de um lado, 10 do outro. E agora? Então eu pego o outro número vizinho aqui, que vai ficar agora 9 de um lado e 9 do outro, ficou equalizado, mas eu não posso ter dois números. E aí eu tiro a média desses dois números aqui, que seria 125 mais 128, dividido por 2, que é o número de observações que eu tenho, que eu já estou trazendo aqui o conceito de média aritmética, que você já deve estar careca, quase como eu, de saber qual é esse, como que se calcula a média aritmética, que aqui no caso seria 126,5, ou seja, a mediana desse conjunto de dados com 20 elementos, ou seja, número par de elementos, é 126,5. E agora falando da média aritmética direto, tá bom? A média aritmética, ela é, como eu falei para vocês, sem muito trabalho aqui, né, o somatório desse conjunto de dados aqui, dividido pelo total de observações, que são 21 observações. Então, 2.660,7, que é o total aqui, dividido por 21, vai dar 126,7, que é, obviamente, o que o jornal trouxe. Professor, eu teria que ter calculado isso na prova? Não, só estou te dando aqui uma aula de como calcular a média, qual é a fórmula e como fazer, porque o jornal, a questão já te trouxe essa informação e eu estou só mostrando que está batendo certinho, tá bom? O que você teria que fazer de fato era entender o que era média geométrica, média harmônica e moda, que está faltando ali na questão. Foi um dado que ele não trouxe lá no jornal. Antes de falar de moda, vou falar da média geométrica. Ih, professor, vou ter que saber geometria? Mais ou menos, só que eu estou te dando algumas dicas aqui. Quando a questão trouxer alguma coisa referente a produto de valores, multiplicação, ou seja, multiplicação, produto multiplicação, ou a palavrinha taxa de crescimento, então eu estou meio que direcionando isso para essa média geométrica. Um exemplo aqui para você. Qual o comprimento médio dos lados de um quadrado com uma área equivalente ao retângulo abaixo? Então eu quero saber o lado de um quadrado, comprimento médio de um lado de quadrado, que seja equivalente à área aqui desse retângulo. Então a área do retângulo é o produto dos lados do retângulo aqui. Então eu tenho a palavra produto, ou seja, eu tenho média geométrica. E eu tenho que saber que área é essa, ou seja, de 81 metros quadrados, porque eu quero um quadrado cujos lados médios deem 81 metros quadrados. Intuitivamente, você vai dizer, professor, 9 vezes 9 é 81. Perfeito, você já acertou a questão. Mas para você conhecer aqui
a fórmula, eu já trago aqui para você. A média geométrica é a raiz, no caso não quadrada, mas a raiz de n observações, ou seja, aqui eu tenho 2 observações, então eu tenho uma raiz quadrada. Se eu tivesse 3 pontos aqui para fazer a média, eu teria uma raiz cúbica e assim por diante. Do produto desses números, então, combinando com aquilo que eu falei com vocês, multiplicação, produto, vai lembrando dessas frases aí. Nesse caso dessa questão, a média geométrica seria a raiz quadrada de 3 vezes 27, que daria exatamente 9, como você previu aí. Então, os lados desse quadrado seriam, o comprimento médio dos lados do quadrado seria 9. Bom? E uma outra questão aqui para fixar ainda mais essa questão da média geométrica, que é uma questão muito clássica para a média geométrica. Seu menino investiu R$10.000 em uma ação, cujo crescimento do primeiro ano foi de 10%, no segundo ano 20% e no terceiro 5%. Qual a taxa de crescimento média do investimento? Se eu tivesse colocado aquele dinheiro lá, tivesse uma taxa fixa de crescimento, qual seria ela? Qual seria esse valor que eu alcançaria o mesmo resultado ao final? Né? Substituindo 10, 25%, qual o percentual em que eu multiplicando esse percentual pelo valor inicial, o resultado final seria, aliás, o percentual que eu multiplicando a cada ano, o percentual que multiplicado a cada ano seria equivalente a 10, 20 e 5%. Então eu tenho um produto aqui. Ah, professor, então é só pegar 10, 20%, 5% no caso e substituir naquela fórmula raiz cúbica? É exatamente isso, só que eu vou te mostrar um pouco mais detalhado aqui. Eu não vou colocar em percentual. Então, quando eu tenho um crescimento de 10%, significa que R$10.000 é o produto de 1,1, então 10%. Então, é 10% a mais de 100%, então é um crescimento. Então, eu tenho aqui 10%, eu cresci, então é 1,1 vezes 10.000, que dá 11.000, ou seja, ele cresceu 10%. Depois ele cresceu 20%, ou seja, 1,2, então 20% a mais é 1,2, vezes 11.000, então deu 13.200, e no terceiro ano ele cresceu 0,05%, ou seja, 1,05, ou seja, vezes 13.200, que dá 13.860. Então eu tenho um produto, taxa de crescimento, então eu tenho a minha média geométrica, que é o produto de 1,1 vezes 1,2 vezes 1,05, e a raiz cúbica desse resultado vai me dar aproximadamente 1,115. O que é que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que se eu transportar isso de novo para uma forma geométrica como um cubo, então nesse cubo seriam as taxas de crescimento, os lados desse cubo e a sua profundidade seriam aí as proporções ou as taxas de crescimento, né, daquele dinheiro que eu coloquei. Então, aquele dinheiro resultou num volume final de 13.860. O que eu quero saber é igual que tinha lá, fazendo analogia com o exemplo anterior, eu quero saber os lados iguais, médios, em que eu tenho o mesmo volume de dinheiro, aproximadamente o mesmo volume de dinheiro ao final, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Simples, pessoal. Eu vou substituir lá na minha fórmula, né? E vou encontrar esse resultado aqui de 1,115, que é o resultado que eu calculei lá. Então, se eu colocar 10.000 e fizer o produto de 10.000 por 1,115, vai dar 11.150. Ah, mas está diferente do outro. O meu interesse aqui é no resultado final, tá, gente? 11.150 vezes 1,115 dá 12.432,25. 1,115 vezes 2.000 vai dar 13.861, ou seja, que é aproximadamente 13.860. É equivalente a um valor aproximado. Então, essa taxa de crescimento aqui, se eu aplicasse ela fixa a cada ano, eu teria um valor semelhante aí àquele com a taxa variável. Isso seria a média geométrica, tá bom? Entendeu? Tá de boa? Tá, o coração tá bem?
Aflito, quais são as suas tensões? Quais são as suas preocupações? Fala para mim aqui, né? Diz se você entendeu, diz se ficou confuso. Comenta comigo, conversa comigo aqui nos comentários aqui e que eu vou te ajudar, pode ter certeza, tá bom? Vamos falar da média harmônica. Não vou fazer de novo uma explicação aprofundada, mas eu vvou te falar palavrinhas-chave que te ajudam a entender a média harmônica. Velocidade, por exemplo, é uma palavrinha-chave. Densidades, inversamente proporcional, questões onde envolva um elemento que dá esse entendimento inverso, proporcionalmente inverso. Então, velocidade, por exemplo, é a variação da distância pelo tempo. Então, o tempo ele é inversamente proporcional à velocidade, então eu tenho uma possibilidade de calcular em algum ponto uma média harmônica, como eu estou mostrando aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá, um exemplo que é mais prático. Durante uma viagem de carro de 2 horas, Dona Menina manteve 80 km por hora na primeira hora e 120 km por hora na segunda hora. Qual a velocidade média? Nessa questão aqui, eu tenho a hora fixa. O tempo ele está fixo. Então, na primeira eu tenho um total de 2 horas e dividi isso igualmente. Primeira hora e segunda hora. Então, a velocidade média com o tempo fixo em 1 hora é uma média aritmética, pois a parte inversamente proporcional ela está fixada, anotem isso. A parte inversamente proporcional está fixada, ela não vai estar variando. Então, neste caso, eu tenho uma média aritmética. Ou seja, 80 mais 120 dividido por 2, eu tenho uma velocidade média de 100 km por hora. Não entendi, professor? Coloca na tua cabecinha. Eu tenho uma fórmula em que o resultado é um número dividido pelo outro. E o número que é o denominador, que está lá embaixo, ele está fixo. Ele não variou no enunciado da questão, tá? Então eu vou usar a média aritmética, se a questão te pedir isso. Agora vamos para a nossa outra questão aqui. Durante uma viagem de carro, essa Dona Menina, até sua cidade natal, Dona Menina foi a 80 km por hora na ida. E na volta, ela veio a 120 km por hora. Tá? Ela veio chutada. Qual é a velocidade média? O que está fixo aqui, gente, é a distância. Tá? A distância é que está fixada. Como a velocidade muda, o tempo será diferente em cada etapa. Você concorda comigo que para ir ela demorou mais, para voltar ela vem mais chutada, veio apressada, estava cansada. Então o tempo aqui é diferente, a parte inversamente proporcional não está fixada, então eu tenho uma média harmônica. E ela, de novo, inverso. É o inverso, o cálculo é o inverso da média aritmética. A média aritmética é a soma dos valores dividido pelo total de observações. A fórmula da média harmônica é o total de observações dividido pela soma do inverso dos valores. Então é tudo o inverso aqui. Eu tenho o número de observações dividido pelo somatório do inverso das observações, que no caso aqui seria 2 dividido por 1 dividido por 80 mais 1 dividido por 120. Que me daria aproximadamente ali 96 km por hora, numa velocidade média. Entendeu? Como é que tá o coração? Angústias? Dúvidas? Fala comigo aqui no comentário. E já aproveita, se você ainda não se inscreveu no canal, se você chegou até aqui, tá fazendo sentido para você? Gostou da explicação? Pô, ajuda aqui o canal a crescer, gente. Não custa nada. Se inscreve, dá um like, comenta comigo. Que isso me ajuda a produzir mais vídeos para vocês, a estudar. Cada aula dessa exige um certo tempo, um certo carinho ali em produzir um conhecimento para te ajudar, né, a crescer aí. Então, dá aquele like, dá aquele comentário. Ajuda aí que não vai te fazer nenhum mal. Então vamos falar da moda, que não trouxe ali a questão não trouxe a moda pra gente. Então a moda, gente, tá? O nome já está dizendo, né? É aquilo que, quando tem algo na moda, é aquilo que aparece mais na rua. Quando tem uma roupa na moda, você vê mais pessoas usando aquela tendência de moda. E você vê grupos de pessoas com modas diferentes. Você já percebeu isso? Então tem pessoas que usam grupos de pessoas com modas diferentes. Então a moda, na questão dos dados, ela vai retratar muito bem
a divisão em grupos. Então, ao encontrar a frequência de vezes que cada elemento aparece, né, você está encontrando a moda. Então, eu tenho aqui no 125, ele aparece 4 vezes, o 109 só aparece 1, o 110 só aparece 1, o 128 aparece 2 vezes e o 130 aparece 4 vezes. Então, os números que aparecem mais vezes, eu tenho que achar aquele, quem é a moda, no final das contas. Resumindo aqui para vocês, professor, quem é a moda, pelo amor de Deus? É aquele número que aparece mais vezes. Só que aqui eu tenho um empate. Eu tenho o 125 e o 130 que aparecem que estão empatados. Então, eu tenho aqui duas modas. Então, eu tenho uma bimodal. O 125 e o 130. Bimodal. 2 grupos diferentes. Então, se eu tenho um bimodal aqui, o 125 e o 130. Então, eu tenho uma divisão, eu tenho um grupo do 125 e um grupo do 130, o que dá essa ideia de moda mesmo. E eu tenho multimodal. Muito mais modas aqui. E se... Ah, professor, tenham cuidado com isso. E se eu tivesse aqui números aparecendo, todos os números, todos os elementos aparecendo 4 vezes. Todos iguais. Então, todos os elementos aparecendo igualmente. Então, eu não tenho uma moda. Eu não tenho um destaque no grupo de elementos. A moda, ela me traz um destaque. Um recorte, um destaque daquele grupo. Então, aqui eu tenho um destaque de 2 elementos. O 125 e o 130. Um bimodal. Se eu tivesse o 128 aparecendo mais 4 vezes, então eu teria um multimodal. Aqui, tá bom? E aí a gente volta aqui para a nossa questão, né? E agora, né? Qual é, né, das medidas de tendência central, de posição central, que mais se aproxima aqui, né? Que mais se aproxima aqui do 134.185,23. Seria média mediana ou seria a minha moda? Eu tenho 2. É por isso que eu tenho a menor e a maior moda. 125 é a menor, 130 é a maior. Então, 130 se aproxima mais de 134.185,23. Ou seja, a maior moda. Alternativa, letra E. O rapaz que elaborou teve uma maldade, colocou o que você acharia que era lá na letra A e a alternativa certa na letra E. É muita crueldade no coração, não é não? Então estejam preparados aí para esse tipo de pegadinha, tá, gente? Então eu deixo aqui para vocês, eu espero que vocês tenham gostado da explicação, tá bom? E nessa nova proposta aqui, eu tô tentando deixar aqui para vocês resolverem, tá bom? Mais uma questão aqui da CES Gran Rio. Eu não vou resolver essa questão aqui com vocês, mas vou comentar com vocês. Então, a proposta aqui é que vocês resolvam essa questão, tá? Então, e deixem a resposta aqui nos comentários, que aí eu vou ou fazer um vídeo respondendo a questão, ou já vou respondendo com vocês aqui nos comentários da questão. Então, vejam aí a questão numa distribuição assimétrica positiva, então é importante você entender essa distribuição do gráfico. Os valores da média, moda e mediana são tais que a moda é menor que a mediana, que é menor que a média, a moda é menor que a média, que é menor que a mediana. Então, qual é a alternativa correta aqui nessa questão? Dá uma estudada, você tem que parar um pouco para estudar também e vai respondendo a questão e comenta aqui comigo se você quiser saber a resposta desta questão aqui. Tá bom, gente? Então, galera, bons estudos aí para vocês. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem, cliquem no sininho, né? Dê o joinha e colaborem aqui com o crescimento do canal. Então, até logo, até a próxima aula. Bons estudos aí.